Olá, querido professor, professora da escola dominical, algum irmão, algum aluno que eventualmente esteja assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de subsídio para a classe de jovens, onde estamos estudando nesse trimestre a revista Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus. Eu sou o professor Vitor, sou o escritor dessa revista Narrativa Bíblica e é com muita alegria que estou aqui com você hoje para comentar um pouco sobre a lição de número 5. Lição de número 5 é a lição que estudaremos no próximo domingo, que tem como tema o mal como falsa aparência do bem. Sexo antes do casamento. Essa é a nossa lição de número 5. Como eu sempre gosto de pontuar e trazer algumas informações aqui para os professores e professoras, lembrando que esse vídeo ele é apenas um breve comentário, né, a respeito de alguns pontos que eu acho interessante evidenciar, esclarecer aqui na revista, mas esse vídeo não tem por objetivo ou intuito substituir a leitura, né, da lição, né? Eu não repetirei aqui o que está escrito na lição. Você precisa ler essa lição com bastante atenção e nós também temos aqui, quando nós escrevemos a revista, uma limitação de espaço. Então, é muito importante, professor e professora, você complementar o assunto, o tema que nós estamos propondo com uma pesquisa, né? No final da revista, normalmente a gente coloca uma lista, umas sugestões de alguns livros, uma lista bibliográfica, né? Se por acaso você tiver algum dos livros, te ajudará a refletir sempre nos temas que nós estamos desenvolvendo aqui na lição, ok? Professor e professora, outro recado também importante que eu não posso deixar de citar é que essa revista aqui, nós estamos numa grande jornada, né? Uma grande narrativa bíblica, onde nós estamos estudando 6 episódios. 6 episódios que a Bíblia, né? Que a história da Bíblia desenvolve para nós. Primeiro episódio é o episódio da criação. Segundo episódio, o mal. Terceiro episódio, Israel. Quarto episódio, Jesus Cristo. Quinto episódio, a igreja. E o sexto episódio, o retorno do rei. Por que eu estou citando isso? Porque para cada episódio nós temos 2 lições, ok? Não vamos nos esquecer disso. Para cada episódio nós temos 2 lições. Uma, a gente vê o episódio como a narrativa bíblica apresenta, tendo um olhar atento para essa narrativa. No outro, a gente deixa aquela narrativa que a gente estudou, né, na lição anterior, né, trazer uma reflexão mais contemporânea, mais relacionada com o nosso dia a dia. Então, na aula passada, lição de número 4, nós estudamos o episódio O Mal. O Mal. Vemos ali o relato da queda do ser humano, é isso que nós estudamos. E hoje nós vamos dar continuidade a esse episódio, tratando do episódio aqui, né, refletindo sobre o mal como falsa aparência de bem. Ou seja, o que hoje nós podemos refletir, pensar, olhando para o episódio O Mal, a queda do ser humano, como hoje nós podemos ver se nós estamos obedecendo a Deus em vez de cair novamente no mesmo erro que a gente vê naquela narrativa anterior. Então isso é muito importante. Então, para dar a aula de número 5, é muito importante, professor e professora, você ter verificado a aula de número 4, ok? Por último, o último recado que eu quero trazer aqui, que eu não posso me esquecer, eu vou fazer aqui um breve comentário dos tópicos, né, algumas informações sobre o nosso tema de hoje, mas o professor e a professora têm total liberdade de desenvolver essa lição da melhor maneira que puder na sua classe. Como você conhece o seu público, conhece os jovens, os adolescentes da sua igreja, né? Às vezes você quer começar com uma dinâmica, começar com perguntas, né? Fique à vontade. Não necessariamente você precise comentar tópico por tópico da mesma maneira que foi exposto aqui. Se você tem uma didática diferente para passar, né, o importante é ter a atenção dos alunos e chegar no objetivo final, chegar na conclusão. O que está passado aqui precisa ser compreendido por eles. Mas existem várias formas que você pode fazer isso. Então, professor e professora, fique à vontade, tá certo? Ok, então, nossa lição de número 5, como eu citei, tem como título o mal como falsa aparência de bem. A síntese aqui, você vai ler o texto-chave, você vai ler a leitura bíblica que a gente colocou de Romanos, né? Mas a síntese que a gente colocou aqui é que o relato da queda do homem em Gênesis nos ensina que a maldade desfigura a criação de uma forma sutil,
quando se utiliza de uma falsa aparência de bem. Precisamos estar alerta para viver a grandiosa palavra de Deus. Então veja que lá no relato da queda, né, o relato mal, a gente viu na narrativa de Gênesis que Eva, né, ela olha aquele fruto, e lembremos que a gente citou, Adão tinha dito que eles são uma só carne, né? Quem erra é o ser humano ali naquele local. E aquele fruto que, para os olhos deles, causaria mal e dano, né? O Senhor diz: se comeres esse fruto, certamente morrerás. E a gente viu que morreu duas coisas ali no ser humano quando a gente estudou na aula passada sobre o relato da queda. A gente viu que a primeira coisa que morre no ser humano é o modo de enxergar, a percepção do ser humano. Antes, eles enxergam a si mesmos, né? Cada um, Adão e Eva, se enxergam de uma maneira. Após comerem do fruto, eles veem que eles estão nus. Eles usam folhas para se cobrirem. A percepção deles de um do outro e de Deus, com Deus, né? O modo que eles enxergam Deus também muda. Porque Deus, ao descer do jardim, sempre se encontrando com eles, agora o ser humano se esconde. O modo de enxergar, o modo de ver Deus, o reino de Deus, é totalmente desfigurado após o pecado. E também a gente vê na sequência Adão matando, Abel matando, Caim matando Abel, né? Caim matando Abel. Então, a morte fazendo parte da vida humana, sendo o ser humano promovendo injustiça, promovendo morte por conta dessa percepção errada, equivocada, né? Agora eles não enxergam mais o Criador e tudo que o Criador fez, como naquele primeiro relato da criação, vendo a bondade, a beleza, a justiça e a harmonia que o Senhor cria, ok? Então, aquele simples fruto, após uma conversa com a serpente, muda a percepção, muda a forma de enxergar aquele fruto. Aquilo que era mal, que de certamente morrerás, agora tem uma falsa aparência de bem. Agora, não, na verdade não é isso que vai acontecer. Né? Na verdade eu vou ser como Deus. E aí é comido o fruto. Então, essa narrativa nos mostra que, muitas vezes, e assim como aconteceu desde o início, o ser humano ele tem essa tendência de mudar as palavras de Deus e passar a fazer as coisas que lhe apraz, que ele deseja, ao invés de fazer aquilo que o Senhor disse que ele deveria ou não deveria fazer. Essa tentação continua na nossa vida, esse questionamento continua até os nossos dias de hoje. Todos os dias nós somos questionados se nós vamos de fato ouvir, estar atento à palavra de Deus e vivenciá-la, ou vamos transformar ou mudar as coisas e fazer, no fundo, aquilo que queremos e desejamos. Vejamos, temos que ter atenção nisso. Quais são os nossos objetivos com essa aula, tá? Compreender que o mal se apresenta de forma sutil em nossas vidas. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente vai tratar sobre temas hoje com jovens, né? E os jovens, eles precisam ter a percepção e entender que aquelas coisas, justamente, que nós tratamos às vezes como normal e a nossa sociedade trata como normal, às vezes é as coisas que nos atrapalham, nos afastam de viver um evangelho de comprometimento, de responsabilidade, de seguir o Senhor de forma verdadeira. Então, temos que tomar cuidado com isso. As coisas são coisas sutis, né? Que às vezes nós não percebemos que tem nos afastado, né, de um comprometimento com aquilo que o Senhor diz. Segundo ponto é perceber que as Escrituras nos convidam a confiar na palavra de Deus em detrimento de nossas vontades. Então, às vezes, como jovens, como adolescentes, a gente tem os nossos desejos, tem os nossos pensamentos, tem as nossas prioridades, e essa aula também nós temos como objetivo refletir. Refletir que nós precisamos estar atentos e preocupados para que nós confiemos e entendamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dirige, que nos inspira, que nos conduz. E nós temos que estar mais preocupados com essa palavra do que simplesmente com os nossos desejos, vontades, né? O nosso egoísmo, nossa individualidade. Nós temos que estar bem atentos para confiar e acreditar na palavra de Deus. Terceiro ponto é perceber que o sexo é uma bênção de Deus no contexto do casamento. Então veja, a gente trouxe aqui nessa aula um tema
mais relacionado à vida de jovens e adolescentes, né? Para refletir baseado nesse segundo episódio que nós estamos estudando. Poderiam ser outros temas, vários outros a gente poderia sugerir. Esse foi o escolhido, tá? Porque nós vivemos hoje uma cultura, uma sociedade onde a erotização tem crescido de um modo muito grande, né? Se você conversar um pouquinho com os adolescentes da sua igreja, com os jovens da sua igreja, você vai ver, principalmente adolescentes, por exemplo, que estão na escola, a malícia, o tema, a questão da pornografia é muito presente na vida de todos eles, né? E não digo necessariamente do jovem cristão que está na sua igreja, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas eu sou líder de jovens há vários anos e muitas vezes eu tenho vários jovens que vêm conversar comigo com uma necessidade de ter problemas, por exemplo, com a pornografia, de não conseguir se libertar daquilo, e são pessoas que estão no nosso meio. Então esse tema ele precisa ser desenvolvido e tratado com bastante carinho, com bastante atenção. Às vezes a gente só diz para as pessoas o que pode e o que não pode ser feito e tenta fazer com que as pessoas façam ou deixem de fazer algo por medo, por imposição, e não conseguimos explicar a beleza e o propósito de Deus para que a pessoa cumpra a palavra de Deus e perceba que cumprir a palavra de Deus é o melhor para ela, é o único caminho para ela. Então a gente já tem desenvolvido na narrativa, desde a criação e agora na narrativa da queda, que o ser humano, ao se afastar de Deus, se afastar da palavra de Deus, ele vai se desfigurando. Ele vai se afastando do seu projeto inicial, do propósito que Deus tem para ele. Então, nada melhor do que nos aproximarmos da palavra de Deus. Então, jovem, eu, você, precisamos entender, tá? Que esse tema que nós vamos tratar aqui, como qualquer outro, ele precisa ser enxergado à luz da proposta, do plano de Deus para a nossa vida. O projeto da criação de Deus. O que Deus cria, o que Deus fala, o que Deus planeja para toda a sua criação é com beleza, bondade, amor, justiça, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem um caminho de vida para nós. E às vezes, quando nós olhamos as propostas que Deus nos dá, né, o caminho de vida que Ele tem para nós olhamos a nossa sociedade e está indo por um outro caminho e achamos que é mais prazeroso, vantajoso seguir os padrões da nossa sociedade, né? Porque parece haver mais liberdade, mais autonomia. E a gente viu que o grande problema do ser humano é esse mesmo. Ele quer ter autonomia para fazer a sua lei, a lei própria, os seus desejos, as suas vontades, ao invés de seguir os desejos, projetos e vontade de Deus. E isso, como nós estamos estudando aqui, sempre dá errado. Certo? Sempre dá errado. Ok, queridos, então vamos lá. A gente tem um texto aqui de Romanos, né, capítulo 1, do verso 20 a 25, né, que diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina são vistos claramente, né? Mas, todavia, né, o ser humano, ele muda isso, né? Ele muda, ele quer viver para si. E o Senhor os entrega à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Então, a narrativa que nós estudamos na aula passada, o mal, a narrativa da queda de Gênesis, é uma lembrança para nós que continua até os dias de hoje, de que nós desejamos, muitas vezes, seguir as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, o nosso interesse, ao invés de seguir e caminhar com o desejo de Deus. Então essa é a primeira atenção que precisamos ter. Isso faz parte da natureza humana. E mesmo após nos convertermos e seguirmos ao Senhor, nós lutamos contra os nossos pecados, contra nossos desejos, contra as nossas vontades. Isso vai nos acompanhar, né, na caminhada cristã. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É uma atenção, uma vigilância que sempre temos que ter, ok? Daí, na primeira parte, eu trato sobre a sutileza do mal em nossos dias, tá? Então a gente colocou um quadro aí, onde você vai ter um comparativo das duas narrativas. A narrativa da criação e a narrativa o mal como falsa aparência de bem. Na primeira narrativa de Gênesis, quando Deus cria e Deus fala com o ser humano, você vê que Deus está ali, Deus dá a sua palavra e o ser humano aceita a palavra de Deus. Ele recebe e confia. Quando Deus dá a sua palavra, por exemplo, diz para Adão, né, nomear os animais, ele entrega a Eva e ele diz, Eva, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Enquanto isso está acontecendo, ou seja, simplesmente
Deus, o Criador, dá a sua palavra ao ser humano e o ser humano aceita, confia e vive na palavra de Deus, ao quê? Ao paraíso, à beleza, bondade, harmonia, justiça, a uma narrativa bela. A gente vê o início e fala, é isso, para isso que fomos criados, por isso estamos aqui, ok? Mas quando a gente vai para a segunda narrativa, a narrativa da queda, o mal, veja que o grande problema é essa questão de transformar em bem aquilo que é mal. Aí o ser humano, ele muda as coisas. Veja, nessa narrativa Deus está ali, Deus dá a sua palavra, ele diz, ei, não coma desse fruto. O ser humano, em vez de aceitar e confiar, como estava fazendo, ele desconfia agora da palavra. E esse é o problema. Através do diálogo com a serpente, aquilo que Deus tinha dito passa a ser olhado com uma desconfiança. Será que é mesmo isso? Será que é mesmo assim? E hoje é a mesma coisa. Nós recebemos a palavra de Deus, o caminho de Jesus Cristo, o caminho discipulado que devemos fazer, e às vezes nós nos pegamos perguntando, mas será que é isso mesmo? Será que ser crente é necessário? É necessário isso mesmo para ser crente? É preciso isso mesmo para ser crente? Então, ali é uma desconfiança da palavra. O primeiro ponto é desconfiar. Ao desconfiar, aí o ser humano cria sua palavra, a sua percepção. Ele muda a palavra imaginando que não é melhor com um sim. Ou seja, imaginando que é melhor com um sim. Então Deus tinha dito, não coma desse fruto. Agora a Eva desconfia, será que é isso mesmo? Ela conversa com a serpente, ela pensa, será que isso daí não é... A gente vai ser eterno como Deus é? Será que a gente vai ser como Deus? A gente vai ter esse poder que ele tem? Será que é isso? Ela começa a desconfiar. Aí ela olha para o fruto e o fruto é agradável, né? Parece agradável aos seus olhos. Aí ela muda. Aquilo que era não, ela diz, não, na verdade não é não, é sim, isso pode, porque vai ser melhor, a gente vai ser como Deus. Aí ela muda essa palavra. Então, aí eles agem conforme eles preferem. Agem conforme preferem. Daí, tudo volta-se para o próprio ser humano. Agora não é mais revelação, algo dado por Deus, do qual eles devem viver e participar, onde tudo é de Deus, para a sua glória. Não. Agora o ser humano, ao primeiro desconfiar, depois mudar o que era não para sim, né? Mudar a percepção e agir conforme prefere aquilo que ele cria, aí tudo volta para o ser humano. E agora a gente tem um reino humano, um reino caído, um reino de injustiça. É isso que a gente vai perceber, tá? Então esse é o ponto, a parte 1, é a gente perceber que o ser humano, ele precisa estar atento, porque já na narrativa da queda, a gente vê e enxerga o ser humano transformando aquilo que era bom, né? Aquilo que era certo, aquilo que Deus desejava, transformando aquilo e mudando aquela percepção para a sua percepção. Isso é o grande problema. E essa história, ela tem relação com a nossa vida hoje, porque como eu já disse, né, nós somos desafiados hoje a permanecer confiando na palavra de Deus. Daí a gente trouxe o tema do sexo antes do casamento, tá? O sexo antes do casamento. Por que trouxemos esse tema? Porque muitas pessoas que estão às vezes na igreja, elas se perguntam facilmente, ora, qual que é o problema ter relações sexuais antes de casar? Eu amo essa pessoa me ama, né? A gente quer viver juntos, né? A gente quer ter intimidade. E isso é normal, todos têm. Não muda nada eu fazer isso e eu servir a Deus, não muda meu caráter, não muda meu temor a Deus. Essa é uma pergunta interessante, né? É um ponto de vista que pode ser perguntado. Perguntar não faz mal, né? Mas isso tem que estar disposto também a refletir e entender por um outro lado. Primeira coisa, nós não podemos esquecer que até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, isso e essa pergunta não era feita por cristãos. Por quê? Porque era normal na sociedade, né? Você ter um compromisso e o menino e a menina, eles terem relações, contatos após o casamento. Eles
se casavam assim que, né, o mais rápido possível, já que eles se gostavam, se desejavam, porque o casamento era o grande passo onde eles criavam um compromisso, um vínculo. Então, o que eu quero dizer apenas? É que se a gente olhar décadas atrás, né, um tempo atrás, a gente vê que era mais normal, né? Casais de namorado, logo, né? Noivarem, casarem para viverem a sua vida e ali dentro do casamento terem total intimidade. Mas de alguns anos pra cá, isso não tem sido mais regra e, na verdade, isso tem sido uma grande exceção. E a gente não pode deixar de considerar por que isso é exceção. Na reflexão que a gente fez na lição, isso tem sido exceção não porque a palavra de Deus nos convida a vivermos essa exceção, mas porque o ser humano, né, como sempre, tem transformado o mal em uma falsa aparência de bem. Tem normatizado aquilo que não deveria ser normatizado. Porque cada vez mais está afastado da proposta, do plano original e o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, a gente não pode esquecer que a nossa sociedade, de uns tempos para cá, tem sido muito influenciada pela erotização. Isso não pode sair da reflexão, tá? Não pode sair da nossa reflexão. A facilidade hoje que os jovens têm no consumo da pornografia, ela é muito grande. A facilidade que você vê de novelas, de filmes, de séries, onde o contato sexual num primeiro encontro é normal, né? Os jovens que se encontram, você vê aquelas séries românticas, aqueles filmes românticos, os dois jovens que se encontram ali na faculdade ou se encontram no colégio e logo eles querem ter contato e vivem a sua vida normalmente e não há problema algum com as questões sexuais ou o casamento é visto como algo retrógrado, atrasado. Nós não podemos esquecer que existe essa influência. E essa influência nos faz fazer essa pergunta que é feita. Qual o problema disso? Qual o mal disso? Então, a gente precisa primeiro pontuar isso. Essa pergunta é feita hoje por conta de uma influência em nossa sociedade que não vê mais um problema com isso, mas décadas atrás essa pergunta não era normal, não era costumeira, não era uma grande questão, porque a erotização não fazia-se tão presente, tão clara como é hoje. Então as redes sociais e toda essa cultura do entretenimento ela é absorvida para o jovem, para o adolescente, quando ele está na sua escola, quando está na faculdade, né? Em o seu prazer ser saciado. Eu tenho um prazer, eu tenho um desejo e eu devo fazer isso, né? Afinal, estou tendo aqui uma vontade. Então, nós não podemos esquecer, primeiro, dessa força, dessa influência. Só que aí, quando a gente vamos refletir aqui nas escrituras, tá? Vamos refletir nas escrituras. A gente não pode às vezes pensar que o tema do sexo antes do casamento é algo do passado para a Bíblia, ou é algo da lei, né? É a lei, é uma coisa que Jesus revogou, não precisamos nos preocupar com isso. E não é bem verdade, porque quando nós vamos para as escrituras, a gente vai ver na narrativa da criação. Veja, quando Jesus, e eu já falei isso algumas vezes, né? Jesus, ele está tendo contato com algumas discussões com as pessoas do seu tempo, e as pessoas falam, Moisés permitiu o divórcio, e Jesus diz, mas não era assim desde o princípio. Jesus volta constantemente ao projeto original de Deus, à narrativa da criação. E é na narrativa da criação que a gente vê um versículo muito curioso, e você precisa ler Gênesis capítulo 2 na sala. Por quê? Porque percebe, quando Adão desperta do sono e ele se depara com o que o Senhor lhe entregou, ele declara. Então, Adão desperta do sono. Ao despertar do sono, ele está ali com Eva. Nesse processo, ele diz, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2:23. Olha que interessante. Quando o Senhor entrega, ele declara para toda a criação, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, nós somos um. Olha que interessante, essa é a narrativa. Só que o próximo versículo, o versículo de número 24, nós temos uma explicação do que isso significa. Nós temos uma explicação do que está acontecendo. Que explicação é essa? É dito,
Após Adão dizer, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, a explicação, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Da onde vem a ideia do casamento para as Escrituras, para o povo de Israel e para a igreja? Não vem de uma lei de Moisés, não vem de algo que foi cumprido no Novo Testamento. Vem do início de tudo, o projeto inicial de Deus. No projeto inicial de Deus, ao preparar uma esposa, uma mulher, a Adão, e ele dizer, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é explicado pra gente na narrativa de Gênesis que é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Quando eles serão uma só carne? Eles serão uma só carne quando deixarem tudo, deixarem a dependência dos seus pais e viverem juntos como uma pessoa. E nesse momento, aí sim, eles são um. Aí eles têm relações, eles criam filhos e eles vivem a sua vida porque agora eles são um. O sexo aqui seria entendido como uma bênção, mas é uma bênção após a declaração de Adão. Adão declara para toda a criação, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, nós somos um. Após após Adão declarar isso a toda a criação, a todos, todo mundo, né? Ele fazer essa declaração, ele confirmar com a bênção de Deus aquilo que o Senhor lhe entregou, ele confirmar aquilo, aí eles são um. E aí eles vão viver uma vida de unidade. Aí a relação sexual, os filhos, né? A bênção do matrimônio deles será uma consequência após a confirmação, a declaração daquilo que o Senhor lhe entregou. É daqui, da narrativa da criação, antes da queda, antes do mal, antes da natureza humana mudar as palavras de Deus, é que surge o projeto do casamento. É nesse texto que surge o projeto do casamento, ok? Então isso é importante a gente entender. Daí, na história do povo de Israel, na história judaica, será comum essa prática. Qual prática? Primeiro, o casal se conhece e firma um compromisso. Primeira coisa. Segunda, o casal tem condições financeiras e responsabilidade para viverem juntos e sozinhos. Terceira, o casal afirma publicamente para toda a criação que pertencem um ao outro, que é o que a gente faz a cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento, ela não é uma simples cerimônia religiosa, um ritual religioso inventado por seres humanos. Existem várias coisas inventadas pelos seres humanos, né? Mas a ideia de uma cerimônia de casamento, ela não surgiu do nada, não é à toa. Ela já é desde a da cultura e da história do povo de Israel, justamente por uma compreensão do projeto inicial de Deus. Ali na cerimônia de casamento, seja uma grande festa ou não, um ato privado entre o casal, a família e o pastor ali, né? É uma declaração diante de Deus e de toda a criação que há feito um compromisso, uma união, ok? E a partir daí, a partir dessa união, desse compromisso, aí, após da bênção matrimonial, desfruta do casamento, que é a vida juntos, o sexo, a procriação e etc, tá? Então, é importante entender que essa ordem, essa palavra, esse projeto, ele vem do projeto de Deus para a vida humana na narrativa da criação, ok? Perfeito. Entendendo isso, eu coloquei outros textos que você pode ver, o texto de Paulo em 1 Coríntios, né? A discussão de Jesus confirmando e validando isso, que esse é o projeto inicial, né? E a nossa sociedade, ela não vai pensar dessa forma. A nossa sociedade, ela não está preocupada com o que é proposto pelas escrituras ou pelo projeto de Deus. Ela está preocupada consigo, com o seu prazer, com o seu interesse, com o seu desejo. Mas nessa lição aqui, o nosso objetivo é concluir que nós, como jovens, como adolescentes, como servos do Senhor, estamos sendo convidadas a vivenciar a palavra
de Deus. E, para nós, muitas vezes, terá uma boa aparência e parecerá normal, agradável, belo, aquilo que confronta a nossa vocação e o nosso propósito inicial. Embora tenhamos desejos sexuais ou possamos almejar ter relações sexuais, nós não podemos nos esquecer que o sexo foi criado dentro do contexto do casamento. Também não podemos nos esquecer de que estamos em uma cultura que tirou o valor do casamento e todos os dias nos declara que o sexo é a finalidade das nossas vidas. E a relação sexual, o prazer sexual não é a finalidade das nossas vidas. A finalidade das nossas vidas é glorificar a Deus. E aí nós colocamos os desejos, as vontades sexuais a serviço da glória de Deus. Ou seja, desfrutamos disso no casamento. Portanto, a gente acredita que o casamento é algo instituído pelo próprio Deus. O casamento é uma instituição de Deus para a manifestação da sua glória em nós. E o sexo, uma dádiva possível que integra a beleza da criação quando vivenciada na proposta de uma só carne. É depois de ser uma só carne que se desfruta dos benefícios do matrimônio. E todos nós somos convidados a viver isso. E aqueles que não conseguiram ou suportaram essa realidade, viver essa proposta, são convidados hoje a receber a grande misericórdia de Deus e aceitarem a palavra do Senhor para a continuidade da caminhada. Essa é a conclusão dessa aula e a proposta que nós queremos passar e desenvolver para a classe de jovens nesse próximo domingo. Espero que tenha feito sentido, que você possa ter refletido. Se você está no nosso grupo do WhatsApp lá com os professores, se tiver qualquer dúvida, você pode mandar lá que a gente ajuda, a gente responde, mas esperamos que esse tema possa gerar uma reflexão e, no fundo, no final, um simples desejo. Essa é a nossa intenção. Um desejo de estarmos atentos à palavra de Deus e deixar essa palavra influenciar todas as áreas da nossa vida. Sermos crentes, não porque dizemos que somos crentes, mas porque vivemos a fé cristã e a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe, queridos professores, professoras e irmãos. Até a próxima.